Amados irmãos, este texto é um texto muito conhecido de toda a igreja. Quem nunca viu falar sobre este acontecimento? E eu até coloquei como título aqui: Vitória na tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Irmãos, quero deixar aqui para vocês uma coisa. Mesmo eu e você sendo servos de Deus, mesmo nós obedecendo a Jesus, mesmo nós estando no barco de Jesus, a Bíblia diz também que vem tempestade, vem dias difíceis. De repente você entrou aqui e está passando por alguma tempestade. De repente você chegou aqui e tem um vento soprando. De repente você chegou aqui, aleluias, e está passando por alguma situação que você está com muito medo. Eu quero dizer para você que nós passamos por vendavais. Isso, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Mas você está no lugar certo, você está no barco, você está junto com Jesus Cristo, aleluia. Pode até entrar água no barco. O barco normal, quando entra água, é afundar. Mas se Jesus estiver no barco, pode até entrar água, mas não vai afundar. Então você vai aprender neste texto que Jesus é contigo. Se você continuar no barco com Jesus, isso é só um aprendizado. De repente Ele está te ensinando, de repente Ele está te moldando, de repente Ele quer que você tenha uma prática, algo na prática, aleluia, um envolvimento, um conhecimento maior, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Para nós entendermos aqui, irmãos, a Bíblia diz que lá no capítulo 4, nós vemos que Jesus, antes desse acontecimento, o texto diz que Jesus, Ele ensinou o dia todo. Jesus ensinou, pregou as parábolas, Jesus pregando, ensinando o dia todo. Então imagino que tinha ali uma multidão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde era este local, onde aconteceu este fato, onde nós chamamos lá no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, e até outro nome também, chamado de lago de Quinerete. São 4 nomes, são o mesmo lago. Que lago é esse? Um lago de água doce. A Bíblia diz que neste mesmo lago foi onde Jesus chamou 4 dos seus discípulos. É nesse mesmo lago que Jesus andou sobre as águas. Foi nesse mesmo lago, aleluia, onde Jesus repreendeu o vento. É o mesmo lago, um lago que tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Então Jesus estava ali dando uma aula didática para o povo, os discípulos, e aprendendo um dia todo. Mas diz o texto que chega um momento já de tardinha, como diz lá o texto, Marcos 4,35, e diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde. Então naquele dia Jesus estava cansado. Jesus já tinha ensinado o dia todo, tinha dado aula didática, ou seja, aula de ensino, ensinando todo o povo e os discípulos ali com o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito do Senhor Jesus? Chegar lá do outro lado. O que tinha do outro lado? Gadara, o endemoniado gadareno. Quando você tem algo, um propósito, onde você quer chegar, o inimigo se levanta, vai levantar a tempestade, pode levantar vendaval, mas o importante é que Jesus esteja no seu barco. O importante é que Jesus esteja no barco para conduzir. E foi Jesus que disse, aleluia, passemos para outra margem. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram. Veja bem, mesmo nós obedecendo ao Senhor Jesus, às vezes vem dificuldade. Foi Jesus que disse para os discípulos: entre no barco. E já era tarde, passemos para outra banda. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram ao mestre. Aleluia. Eu quero dizer para você, nós temos que obedecer. Quando Deus falar para mim e para você, obedeça a tua palavra, obedeça os seus mandamentos. Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que venha vendaval, você vai chegar do outro lado, porque é Jesus que está falando: passamos para o outro lado. E este local, aleluia,
era cercado por montanhas, ao norte de Israel. As margens que Jesus escolheu, os 4 de seus discípulos ali, era ali cercado por montanhas dos 4 lados. Então nós vamos ver aqui no texto, que quando ele diz para os discípulos, passemos para o outro lado, veja no versículo de número 36, versículo 36, e eles, deixando a multidão, ou seja, eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles e outros barquinhos. Os discípulos estão indo contentes, porque o mestre falou para eles entrar no barco. Eles fizeram o quê? Entraram no barco, porque o mestre falou, entra no barco. Eles estão contentes, estão indo contentes, porque Jesus está com eles. Já pensou, muitas vezes nós oramos, nós estamos fazendo o que Deus está mandando, e de repente estou fazendo tudo certinho, e de repente começa a bater o vento, aleluia, mas Jesus está no barco, e você está aqui na casa do Senhor, aleluia. Você está no lugar certo, porque Jesus está no barco. Se você saiu da tua casa, deixou os seus aposentos, deixou, aleluia, até mesmo algum conforto para você estar aqui, não é por causa do homem, é por causa de Jesus de Nazaré. É Ele aquele que trabalha por ti, é Ele que tem te dado vitória. Se você chegou até aqui, aleluia, é porque o Senhor Jesus tem cuidado de ti em todas as áreas da sua vida. Não temas, e Jesus está no controle, aleluia. E a Bíblia diz, quando Jesus fala para eles entrar no barco, pastor Luiz, outros barquinhos percebem que eles estão indo para o outro lado. A Bíblia diz que chama de barquinhos. Outros barquinhos começam a acompanhar aquele barco, aleluia. Eu quero dizer para você que você não é barquinho, você é barco. Você não pode parar. Você sabe o que acontece se aquele barco para? Aqueles barquinhos, as pessoas que estavam acompanhando, por algum motivo, queria saber se Jesus está indo para o outro lado, eu vou também. Vai acontecer milagre, vai acontecer algo diferente, aleluia. Mas você não é barquinho, você é barco. Jesus está no seu barco, e de repente você chegou aqui e pensou em parar. Não pare, sabe por quê? Porque você é barco, você não é barquinho. Se o barco parar, os barquinhos param também. E não era diferente naquele dia. O Espírito Santo falou para mim, filho, se o barco parar, os barquinhos param. Por quê? No barco estava Jesus e os discípulos. Se o barco para, os barquinhos param para ver o que está acontecendo. De repente você chegou aqui e pensou em parar, pensou em desistir. Está difícil, está ficando cada dia mais complicado. Eu não vejo vitória, eu estou esperando há tanto tempo. Não desista, o Senhor é contigo, Ele está no controle. E Jesus disse para você, você não é barquinho, não pare. Sabe por quê? Lá na tua casa você é barco. Muitas pessoas estão de olho em você. Você sabe por que na tua casa está andando? Porque você é barco, aleluia. Sabe por que na tua casa ainda não parou? Porque você é barco, você não é barquinho. E se você parar, os barquinhos também vão parar e vão desistir. Se você parar, aleluia, os barquinhos vão parar e você é barco. Você está juntamente com o Senhor Jesus. Ele não vai deixar esse barco afundar. Precisa continuar e chegar no outro lado. Que lado é esse? Onde você quer chegar? Aquilo que você pediu para Deus. Jesus tinha um propósito, chegar lá em Gadara. E você tem propósito também. Eu tenho propósito. Se Deus estiver nesse negócio, eu quero dizer e profetizar, receba aí, levanta sua mão, você vai chegar do outro lado. Aquilo que você pediu para Deus, ei, não há nada impossível para Deus. Você é barco, Jesus está contigo. E as pessoas que são barquinhos estão olhando para você, muitas das vezes esperando você cair, achando que você é um derrotado, não vai chegar do outro lado. Eu quero profetizar na tua vida, você vai chegar do outro lado. Sabe por quê? Você está na casa do Senhor, você está dentro do barco, mesmo que entra água. Mas irmão Geraldo, tem água no barco agora, não tem problema. Como Jesus está no barco, a água estando no barco não vai afundar, porque Jesus está no controle, aleluia. De repente você está percebendo, tem um silêncio,
parece que Deus está dormindo. Jesus também estava dormindo. Ele trabalhou o dia todo, estava cansado, porque ele era homem como eu e você. Ele também tinha cansaço, mas o nosso Deus é diferente, 100% homem, 100% Deus. Mesmo estando cansado, ele estava ali sabendo de tudo. Ali ele quis colocar uma situação diferente na prática para os discípulos, para que todos vejam o poder que tem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluias! Glória a Deus. E versículo 36, os barquinhos ali seguindo. Lá no verso 37, no verso 37, e levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco. Veja bem, levantou-se um grande temporal de vento. Meus irmãos, não era chuva, temporal de vento. Quem foi que fez tudo isso acontecer? O próprio Senhor Jesus. Veja que na introdução eu falei, e eu pesquisei, esse local era cercado de montanhas do norte de Israel, montanhas dos 4 cantos. O próprio Deus fez de propósito, fez um vento circular e sacudiu o barco. Porque momentos antes os discípulos tiveram experiência assim, Jesus ensinando, dando ensino o dia todo, parábolas. Veja lá o capítulo 4 de Marcos, o dia todo Jesus ensinando. Quando a gente ensina meia hora, 40 minutos, o pastor ele fica cansado. Imagina o Senhor Jesus o dia todo ensinando e pregando. O nosso Deus é lindo, né? Então diz o texto que houve um temporal de vento. Um vento muito forte cercou, começou a sacudir o barco, a ponto que as ondas subiram por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Veja bem, preste atenção que Jesus está no barco, as ondas sacudindo. Os discípulos têm uma experiência muito grande com o barco. Esses homens eram pescadores, tinham experiência em alto mar. Mas dá para entender no texto que o vento sacudia para lá e para cá, a ponto que as ondas subiam por cima do barco, e o barco se enchendo de água, e eles não tinham controle sobre a situação. Tem momento na sua vida, na minha vida, e parece que sacode tão grande uma tempestade, e nós pensamos, eu não vou aguentar, desta vez eu vou morrer, vai afundar toda a minha família. Eu quero dizer para você que você chegou aqui e Jesus sabe das suas necessidades, Ele sabe o que você está passando. Pode até ter sacudido uma grande onda, uma tempestade, um temporal de vento que causou uma tempestade, as ondas subiram, mas Jesus te trouxe aqui para dizer, eu estou no controle da tua vida, eu não perdi o controle da situação. Eu sei que horas que você levanta, eu sei quando você dorme, eu conheço o teu choro, as suas lágrimas. Eu sou o Senhor que cuida de ti, eu sou o Senhor que te carrego no colo. Não fique triste, alegre o teu coração, porque se você chegou até aqui, é porque eu tenho cuidado de ti, tenho te carregado para lá e para cá. Você achando que eu perdi o controle, que eu não estou vendo? Eu sou um Deus que tudo vê. Eu sou um Deus, diz o Senhor na tua palavra, que Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e Ele contempla todos os moradores da terra. Se diz todos, eu e você estamos no meio. Eu e você somos o Israel de Deus. Nós somos o filhinho, nós somos os filhinhos de Deus, nós somos bichinho de Jacó, nós somos os filhos do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus tirou Israel lá do Egito, aleluia, e a Bíblia vem dizer, como uma galinha que protege os pintinhos debaixo das suas asas. Veja quando vem, aliás, o animal, um gavião, para pegar ali os pintinhos, a galinha vem, abre as asas, os pintinhos correm debaixo das asas, e eles ficam protegidos. Assim o Senhor diz ali na tua palavra, como uma galinha que protege os seus filhinhos, seus pintinhos. Eu tenho protegido vocês, eu tenho protegido de ti. O diabo, aleluia, vem para matar, roubar e destruir, quer acabar com a tua vida, todos os dias quer acabar comigo, acabar com você.
mas nós somos em Cristo mais que vencedores em Cristo Jesus. Você não é um derrotado, você é mais que um vencedor. E grandes coisas fez o Senhor por você, grandes coisas fez o Senhor por mim. Não entristeça, alegre o teu coração e verás o poder de Deus, porque o Senhor Jesus, já foi falado aqui, é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus eternamente. E Ele diz: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso Deus e não há outro. Toda honra, toda glória é para o nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluias. Glória a Deus, aleluia. O verso 38: e levantou-se um grande temporal, aleluia, e ele estava onde? Na popa, dormindo sobre uma almofada. Que coisa maravilhosa. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus não estava cansado, porque estava dormindo. Ele estava cansado. Jesus tinha as mesmas paixões do que nós. Ele sentia cansaço. Ele era 100% homem e 100% Deus. Olha que interessante. Ele passou um dia todo pregando, ensinando. Tudo isso estava na agenda de Jesus. Essa tempestade era para mostrar para os discípulos. Sabe uma coisa linda que eu lembro aqui? Quem também estava dormindo no momento de dificuldade? Atos capítulo 12, verso 6. Atos 12, 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Meu irmão, Pedro aprendeu com Jesus, porque Tiago tinha sido morto um dia antes. Herodes viu que o povo se agradou. Os judeus, eles se agradaram da morte de Tiago. Agora Pedro é o próximo a ser morto no outro dia. Imagina, irmão, eu e você, sabendo que ele está preso, e ele no outro dia vai ser morto. Como é que pode? Já pensou eu e você, sabendo que nós vamos ser decapitados, morto no outro dia? Vamos tirar uma soneca? Esse é o Deus que está falando para a gente. Não importa a situação que você esteja, não perca seu sono. Não perca seu sono por nada. Pedro aprendeu com o Senhor Jesus quando passou por essa situação. Não tem como. Pedro estava dormindo, tirando um sono pesado, ao ponto que os anjos ali acordaram Pedro. E ali a prisão, aconteceu aquele reboliço, e os anjos tiraram Pedro da prisão. Pedro estava num sono tão pesado que tiveram que sacudir ele para acordar, sabendo que ia ser morto no outro dia. Qual o problema que você está enfrentando e está tirando o seu sono? O que Jesus não pode fazer por você? Jesus disse: eu posso fazer todas as coisas. Há alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Há alguma coisa difícil para mim? Pedro aprendeu com o Senhor Jesus, e nós devemos aprender com o Senhor Jesus e confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com alegria, e dizer: só o Senhor é Deus. Estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa situação, mas o meu Senhor está no controle. Eu já contei para Ele, já deixei Ele ciente. Eu vou descansar, porque o meu Deus pode todas as coisas, e pode reverter essa situação a qualquer momento, e o nome dele ser glorificado. Jesus, o nosso Deus, nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. Mostra na Bíblia que Deus perdeu uma batalha? Jamais. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Jamais perdeu uma batalha. Então nós devemos aprender com o Senhor Jesus, aprender com Pedro, descansar no Senhor. Agora vamos no versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, porque os discípulos falaram para Jesus: mestre, não te importa que nós morramos? Não te importa que nós vamos padecer aqui? Eles não tiveram outro jeito, e Jesus continuava dormindo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te.
e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Perceba no texto, o Senhor Jesus repreendeu o vento. Por que ele repreendeu o vento primeiro e não o mar? Ele foi na origem do problema. Jesus vai na origem do problema. Jesus vai lá na origem. Imagina o que estava causando as ondas, fazendo a onda sacudir para lá e para cá. É quando vem o vento primeiro e começa a bater nas águas, e ali começa a surgir as grandes ondas. E o Senhor faz o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Ele repreende o vento, e o vento para, e começa a haver grande bonança. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Por que grande? Era uma grande tempestade. De repente você está passando um grande problema. De repente você está passando, chegou aqui hoje, uma situação muito grande. Quanto maior é o problema, maior será a sua alegria, maior será a sua bonança. Porque o texto está dizendo que houve grande, o vento se aquietou, e houve grande bonança. Eu profetizo na sua vida, a tempestade, o tamanho da tempestade que está sobre a sua vida, eu profetizo em nome do Senhor dos Exércitos, grande será a sua vitória, grande bonança. Enquanto que as pessoas vão ver, aleluia, ela não estava passando por essa situação. O que aconteceu? Ela está feliz, parece que Deus mudou o cativeiro. Eu estou falando aqui em nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo de Deus que habita nesse lugar manda dizer: aquieta o teu coração, que da mesma forma a tempestade que se levantou contra a sua vida, da mesma forma será grande bonança. Terá, aleluia, festa na tua casa, terá alegria quando você continuar confiando no Senhor, depositar toda a tua confiança nos braços fortes do Senhor. Porque a Bíblia diz que muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vence todas as guerras. E essa dificuldade que você está passando, o Senhor diz: eu já te dei a vitória contra os dias. Receba da parte do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, aleluia.